Olá a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós. Essa é uma iniciativa do Centro Universitário Internacional Uninter e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão. Hoje eu me chamo professor André Ribeiro. Eu sou tutor dos cursos da área de Tecnologia da Informação em pós-graduação. E hoje trazemos aqui o convite, né? O professor Paulo Henrique Moskalewski Abraão, também tutor na área de Tecnologia da Informação e nos cursos da área de Engenharia. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, professor André. Meu nome é Paulo, eu sou tutor dos cursos de engenharia, principalmente engenharia elétrica e engenharia de projetos. Trato também do curso de Lean Six Sigma e de Lean para projetos e de higiene do trabalho. Muito bem. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre os nossos cursos aqui, falar um pouco sobre o perfil do aluno, né? Vamos falar sobre o perfil do egresso também. Vamos trazer um pouco de informações a respeito dos nossos alunos, das dúvidas que eles têm, as tutorias que eles trazem para a gente, né? Vamos explicar um pouco sobre algumas situações específicas em relação a isso e vamos abordar também o que está ocorrendo aí no mercado de trabalho, o que está ocorrendo hoje em dia dentro da sociedade, né? Essas inovações tecnológicas todas que têm sido trazidas até nós. Vamos falar um pouquinho sobre o que isso pode impactar, né? eh, na, na- no nosso aluno de pós-graduação, o que ele pode estar buscando, o que ele pode estar procurando para aprimorar sua carreira acadêmica e sua carreira profissional. Professor, o que a gente pode falar sobre isso? Hoje a gente vive essa era dentro da tecnologia, das tecnologias digitais, né? Principalmente inteligência artificial, né? A gente vê que muitos dos nossos cursos eles abordam essa temática e eu vejo assim que muitas das tutorias que a gente recebe, os alunos perguntam que linguagem de programação que eles vão aprender dentro dos nossos cursos. O professor também recebe essas tutorias? Eu recebo tutorias direto quando a pessoa ingressa o curso, qual linguagem de programação que eu vou aprender no curso. Tirando a disciplina de Arduino, que realmente é programação em C, todos os cursos que nós temos ali de pós-graduação, eles são mais voltados para como tratar o TI no desenvolvimento, né? Na questão de gestão do TI. Então, assim, eles não vão necessitar diretamente de uma linguagem, que na verdade o aluno já estudou as linguagens na graduação dele, né? Sim. A gente tem, por exemplo, no caso, temos um curso chamado Ciência de Dados e Inteligência Artificial, né? Esse é um dos cursos onde os alunos eles mais perguntam referente a que linguagem de programação eles vão aprender. Porém, a gente sabe que uma pós-graduação é uma extensão, é um progresso referente à própria graduação, né? Isso está mais voltado a cursos de graduação mesmo, ou mesmo a cursos técnicos ou tecnólogos que ensinam a base da linguagem de programação. Algumas disciplinas que a gente tem na grade curricular, como no caso de análise preditiva, por exemplo, elas exemplificam algumas situações, algumas propostas ali relacionadas ao sistema R, né? A gente tem ali algumas abordagens nesse sentido. Mas não tem uma linguagem de programação específica que os alunos tenham que aprender dentro da pós-graduação, né? Isso é inerente assim mais a cursos de graduação mesmo, a cursos tecnólogos e a cursos técnicos, né? Então, o que a gente pode orientar os alunos em relação a isso é que, no caso, se eles têm, na verdade, essa demanda de aprender uma linguagem de programação, não seria tanto nos nossos cursos de pós-graduação, como curso de pós-graduação de qualquer outra instituição, né? Eles não vão ter esse tipo de aprender esse tipo de habilidade, né? Nesse sentido. Mas dentro da inteligência artificial, por exemplo, que a gente já mencionou aqui anteriormente, que é uma tecnologia aí que está disponível para todos, a gente pode orientar os nossos alunos a procurarem sempre capacitação, porque o que a gente sempre tem trazido aqui nas nossas conversas, independente desse programa ou de outros na TV, a gente fala, né, que daqui a pouco a gente vai ter uma segmentação, uma divisão entre os profissionais
que sabem trabalhar com inteligência artificial e os profissionais que não sabem trabalhar com inteligência artificial, né? Para potencializar as suas habilidades ali dentro da sua respectiva área. O que o professor tem a dizer sobre colaborar nesse sentido, Eu vi sobre uma isso? estatística recente que o pessoal da geração Y e da geração Z, eles são mais adeptos a utilizar a inteligência artificial no trabalho. Enquanto isso, as gerações anteriores, a geração X e os boomers, eles têm mais dificuldade de se adequar ao novo método de trabalho, né? Ah, sim, é verdade, né? Na verdade, eles já nasceram dentro de um processo de adaptação, né? Exatamente. O que está ocorrendo, o que tem ocorrido nos últimos anos, essa facilidade também de você acessar essas plataformas gratuitas como ChatGPT, como o Google Gemini, DeepSeek, todas essas, o Copilot, né? Todas essas plataformas de IA generativa. Temos outras também que trabalham com recursos gráficos como Nano Banana, né? Essas novas aí que têm surgido no mercado, Midjourney e tudo mais. Então, os alunos, a geração atual, né? Isso inclui, né, alunos e todos que estão dentro dessa geração, eles já nasceram com essa possibilidade em mãos, né? Enquanto as gerações anteriores, elas têm um pouco mais de dificuldade mesmo em lidar nesse tipo de aspecto. Eu acredito o seguinte, no começo dessa década, existia muita tecnologia, só que as pessoas não sabiam como buscar essa tecnologia e poder desenvolver no trabalho. Hoje, com a IA, realmente facilita. Você pode pesquisar por ela e você acaba descobrindo trabalhos que já foram feitos e você pode modificar eles ou adequar ao seu dia a dia do trabalho, né? É um trabalho É colaborativo, um né? trabalho Muitas colaborativo. plataformas são open source, né? Código aberto, então você tem o potencial ali de readequar, fazer algum tipo de adaptação, né? Nesses trabalhos, nessas atividades. Isso é muito interessante em relação a isso. É, e dentro da área de engenharia, o pessoal quais as tecnologias que o pessoal tem utilizado, que eles têm buscado se capacitar para potencializar as suas habilidades, Eu vejo que, além da principalmente, inteligência artificial, né? além da inteligência artificial, principalmente o Big Data, realmente o estudo de Big Data, de muitos dados, ele é utilizado hoje em engenharia da computação e também na questão de IoT, de internet das coisas. Ainda se tem, é pouco preparado, né, nas nossas casas para receber automação residencial, mas eu vejo que o IoT vem crescendo e as pessoas estão buscando mais, né? Ah, quero ter ali o meu projeto de plantas, né? Não preciso ficar regando diariamente ou semanalmente as Exatamente. plantas. Eu desenvolvo ali o sisteminha em casa, eu pesquiso pela internet como posso fazer com um Arduino ou com qualquer outro microcontrolador e desenvolve. É. Isso é interessante, né? Comprar uma placa Arduino e fazer toda a automação, né? Na irrigação da planta. E o interessante também é que você pode buscar, né, projetos já prontos dentro da internet, né? Conforme o professor citou, né? Então, realmente é uma questão bem relevante, assim, essa forma, se adquirir essa forma de conhecimento, né? Buscar meios de se capacitar, buscar essas informações. Os nossos cursos, eles trazem muito sobre isso, né? Acredito que os cursos da área de engenharia tenham disciplinas voltadas a IoT, né, professor? Tem, elas realmente têm, principalmente em engenharia da computação. É um curso bem focado em IoT hoje. É. Então, para quem tem é, ne- essa vibe, vamos dizer assim, eu quero trabalhar com automação. Saibam que, por exemplo, o curso de engenharia de computação ele já traz novidades em relação a isso, né? Então, os próprios cursos da área de engenharia, alguns cursos assim da área de tecnologia também, tecnologia da informação, eles trazem conceitos referentes à internet das coisas, né? E a gente sabe ainda que é muito caro, né? Você implementar toda essa questão, montar uma infraestrutura tecnológica relacionada à automação. Se a gente for ver um projeto de grandes dimensões, de médias e grandes dimensões, né? Mas, conforme o professor citou mesmo, projetos pequenos você consegue acessar pela internet e consegue montar dentro da sua própria casa, comprando uma placa mesmo da Arduino ou algum outro microprocessador nesse sentido. E que podemos trazer também a questão, muitos dos alunos eles vêm perguntar para a gente se os nossos cursos
eles têm vínculo com conselhos regionais, né? Então, só explicando para vocês que os cursos de pós-graduação, como eles são um progresso, eles são uma extensão, né, da graduação, eles não têm, na verdade, essa obrigatoriedade de ter um vínculo, uma associação com o conselho regional. Então, isso está mais voltado a cursos da área de graduação, tá? Então, o curso da área de graduação, eles têm, na verdade, essa associação, né, com esses conselhos e, na verdade, o candidato ele precisa fazer uma prova, uma avaliação para participar desses conselhos regionais, tá? Então, só para deixar explicado aqui para vocês como ocorre esse tipo de situação. Outra situação também que nós temos aqui, que eu vou trazer para vocês, quando o aluno termina o curso, no caso do egresso, ele terminou o curso e agora, o que acontece? Muitos deles eles vêm perguntar se tem algum site, alguma coisa assim, que eles podem fazer algum tipo de indicação para o mercado de trabalho, né? E a Uninter traz isso sim. Então, no próprio site da Uninter, procure pelo portal do egresso, tá? E comece cadastrando o seu currículo no centraldecarreiras.uninter.com, tá? Ali você consegue cadastrar o seu currículo, né? Tanto o candidato como as próprias empresas, elas têm essas condições de fazer esse tipo de cadastramento e o próprio sistema, ele gera, né, essa indicação para o nosso egresso, né? Então, a Uninter ela tem toda essa infraestrutura virtual ali, adequada para atender os interesses ali do próprio aluno e do próprio egresso. No caso de pós-graduação, né, o aluno ele não entra na fase do estágio, né? Isso é mais voltado para alunos da área de graduação, tá? Mas então tem essa funcionalidade ali que o aluno ele pode procurar por oportunidades dentro do mercado de trabalho no próprio site da Uninter, né? E que mais, professor? O que podemos dizer dos nossos cursos aí da área de graduação, da área de pós-graduação, desculpe? Tem É, alguma característica interessante que o professor queira trazer para a gente dos seus cursos? um dos meus cursos atuais é o Engenharia de Segurança do Trabalho. Ele é um curso que não é focado para os engenheiros, ele é generalista para pessoas que trabalham com segurança do trabalho. Então, assim, a pessoa não vai se tornar engenheiro de segurança ao finalizar o curso, mas ela pode vir a estudar a base do curso que tem de engenharia de segurança do trabalho e poder entender como é que funciona todos os aspectos e poder auxiliar um engenheiro de segurança do trabalho da própria empresa, por exemplo. Ah, então já fica a dica aí para quem queira ingressar, né, nessa área de pesquisa, né? Muito interessante também. Então, na verdade, assim, o que a gente pode dizer é que né, nesse momento que nós estamos vivendo, assim, com as tecnologias digitais e o avanço dessas inovações tecnológicas, hein, eu acredito que tanto para os cursos de engenharia, né, no qual o engenheiro, nós precisamos hoje em dia de engenheiros que trabalhem na área de microprocessadores, por exemplo, né? E essa é uma área que paga muito bem, né? Uma área de muito futuro nesse sentido. E também precisamos também de engenheiros de software, né? De desenvolvedores. E os nossos cursos na área de tecnologia da informação, eles trazem essas oportunidades para vocês que têm interesse nessa área, né? Então, busquem nosso site, lá consultem, né, os cursos disponíveis, ali as turmas que estão abrindo agora e façam sua matrícula ali para vocês ingressarem conosco, né? Estarem trabalhando, que assim a gente vai poder atendê-los da melhor forma possível, né? Dando direcionamento, tirando as suas dúvidas, para que vocês possam ter um progresso interessante ali dentro das suas respectivas áreas, né? E que mais, professor, podemos falar? Temos também os cursos de engenharia de energia renovável, de energia solar e de circuitos, que eles são mais técnicos para engenheiros eletricistas que têm focos mais em eletrônica e telecomunicações, e para engenheiros eletricistas com focos em eletrotécnica. Tirando o curso de computação, nós temos também o curso de engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica também, que está voltado principalmente à área de microprocessadores, né? Exatamente. Circuitos elétricos ali. Então, a área de tecnologia precisa realmente desses profissionais, né, capacitados. E o professor também falou da área de energias renováveis, ali, muito interessante, porque
entramos aí no conceito de sustentabilidade, né? Que é uma área que está muito em voga hoje em dia. As empresas elas têm trabalhado muito com isso, têm buscado profissionais dessa área e realmente é uma área que tem sido muito valorizada, né, professor? Então, podemos tratar também. Nós temos ali um curso de engenharia de software para dispositivos móveis, né? Que essa questão da miniaturização dos componentes para desenvolvedores, tanto de aplicativos, né, como para quem já é engenheiro da área de hardware. Então, também é muito interessante fazer um curso voltado nessa área para dar condições ali de progresso nas suas pesquisas, né? Então, fiquem atentos também a esses cursos, ou novos cursos também que nós temos, como Cloud DevOps, né, que saiu recentemente também, é muito interessante nesse sentido, trabalhar com a computação em nuvem, né? Acho que realmente dá um plus a mais para o profissional que busca se especializar nessa área. E mais alguma coisa relacionado aos seus cursos ali, professor, que possa trazer para a gente? Principalmente para alunos do Lean Six Sigma. Eles vêm muito perguntar sobre questão de certificados, né? E assim, os alunos que estão dentro do curso, eles podem vir perguntar via tutoria se eles querem fazer o trabalho para conseguir o certificado do Green Belt, né? Já para alunos que saíram e já terminaram, eles não podem, né? Mas o que eu poderia recomendar é o seguinte: eles podem entrar em contato com o CMA, que eu posso passar um site que consegue o Yellow Belt, que ele é um nível mais adequado para trabalho, enquanto o Green Belt é mais pesquisa. Ah, uma certificação, né, na área de Exato. engenharia. Entendo. Então aí já fica registrado aqui, né, a recomendação do professor Paulo nesse sentido. Nós temos também aqui, para falar para vocês, a gente estava falando de algumas indicações aqui referente aos alunos ali, quando eles utilizam o nosso ambiente virtual, né? Então, só deixar uma indicação aqui para vocês, o seguinte, sobre eh, os bloqueios, as mensagens que a gente recebe de alunos que eles verificam que existe bloqueio nos materiais de estudos, tá? Quando você vai acessar um determinado PDF de alguma aula, aparece uma mensagem de bloqueio, tá? Então, muitas vezes os alunos eles acabam não acreditando na gente, achando que nós estamos bloqueando o material do outro lado, mas nós não temos nenhum tipo de motivação para fazer isso, tá? Então, sempre procurem atender as nossas sugestões ali pelo próprio ambiente virtual, porque o que acontece é o seguinte: esse bloqueio ele ocorre por causa de um conflito existente com uma extensão do Acrobat Reader, que é da Adobe, tá? Então, muitas vezes, quando você instala lá o navegador de vocês, o Google Chrome, ele já instala automaticamente uma extensão do Acrobat Reader, um leitor de PDF, tá? Então, isso gera um conflito na hora que você vai carregar o material do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, aparece essa mensagem de bloqueio. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Por própria recomendação do nosso suporte do AVA, você tem que desabilitar essa extensão, né? Você vai no navegador, procura extensões lá e faz a desabilitação. Aí você apenas fecha o navegador, volta com ele novamente, acessa o AVA e tenta carregar o material novamente. Você vai ver que vai dar certo isso. Então, 99% dos casos isso funciona, tá? Alguns casos mais difíceis que a gente pegou, a gente propôs que o aluno indicasse duas datas e dois horários diferentes para que o próprio suporte do TI entrasse em contato com esse aluno, marcasse uma reunião para verificação do que realmente está acontecendo, se é na máquina dele ou no próprio sistema ali do AVA, né? Algum tipo de conflito assim. Mas esse tipo de sugestão que a gente dá para o aluno, se for feita corretamente, ele funciona, né? Então, o que a gente indica, na verdade, para vocês, alunos, é que efetuem, né, esse procedimento para que volte a dar certo ali
nos materiais de estudo. Professor, mais alguma indicação para os seus alunos ali? Pode falar em relação a tutorias? Assim, nessa questão de acesso de materiais, eu percebo que às vezes utilizar outro navegador resolve. Às vezes a extensão do Adobe ele está ligado, vinculado só com o Google Chrome ou Mozilla, daí a pessoa utiliza ali o Edge ou vice-versa ali do outro guia de internet e consegue pegar as aulas. Eu peguei já alguns casos que nenhum dos navegadores funcionava, né? Então É, a gente já tinha que marcar diretamente com o TI para eles agendarem essa reunião para verificação do que realmente estava ocorrendo. Mas fica aqui a dica, né? Procurem sempre entrar em contato com a gente, recebam sugestões e façam esses procedimentos. No caso de não dar certo, entre em contato novamente, que a gente direciona para algum técnico do suporte mesmo do AVA, para que eles façam as recomendações necessárias. E procurem estar sempre, né, fazendo os aprimoramentos ali dentro da sua carreira, estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado hoje em dia, principalmente nessas áreas de engenharia e tecnologia, né, para estarem se aprimorando, porque as tecnologias hoje em dia elas ocorrem numa velocidade muito impressionante, né? É, Até pouco tempo atrás nós tínhamos funcionalidades mais restritas dentro dessas plataformas de IA. Hoje em dia a gente já vê que cada dia que a gente entra tem uma nova funcionalidade ocorrendo, né? Então a gente está caminhando aí, eu não sei onde que isso vai parar, mas o importante é estarmos sempre atentos no que tem ocorrido dentro desses mercados, tanto em engenharia e tecnologia, para que possamos estar sempre atualizados, né? Porque o mercado de trabalho ele está sempre de olho em profissionais que quanto mais atualizados eles estejam, mais eles estão preparados para o ingresso dentro das suas respectivas áreas. Né? O professor tem alguma coisa a dizer sobre isso? uma coisa que eu tenho a dizer é o seguinte, sempre que tiverem dúvida, alunos realmente entrem em contato com a gente na tutoria. A gente vê que às vezes o aluno ele procura o CMA para questões pontuais que a gente consegue resolver direto, né, com ele. Sim, exatamente. Sempre, a gente está sempre à disposição, na verdade, né? Para qualquer dúvida, tanto relacionado ao trabalho ali que vocês têm, de acesso aos seus materiais, né? Essa questão da interatividade é importante, né? Entre o tutor e o aluno. Temos também ali questões relacionadas à análise das questões de APOL, as questões de prova, né? Então é importante sempre vocês. Muitas vezes o aluno ele vê uma questão na APOL que ele julga que está errada e ele acaba acionando a tutoria para fazer a verificação antes do término da avaliação, né? Ou seja, ele quer que a gente responda a questão para ele responder dentro da avaliação e finalizar essa avaliação, né? Então a gente explica que isso aí não tem como fazer isso, não tem como fazer essa análise de questão antes da finalização da sua tentativa, né? Então, mesmo estando errada, procure finalizar, tá? Para que a gente possa analisar depois, né? Então, eu acredito que e também sinta-se garantido, na verdade, porque muitas das questões, quando a gente julga que elas estão inconsistentes, o aluno nunca vai ser prejudicado com isso, tá? Então, a gente efetua essa análise e, em caso de inconsistência real, a gente acaba anulando e considerando a pontuação para o aluno, tá? Então, não se sintam preocupados no caso de terem algum tipo de prejuízo posterior na sua avaliação, né? Professor, mais alguma recomendação, alguma observação em relação aos seus cursos que queira deixar antes da gente finalizar aqui essa... Eu acredito que seja isso, a gente passou por todos os pontos assim atuais dos cursos e da minha parte eu fecho por aqui. Então, eu agradeço aqui ao professor Paulo. É, Fica aqui a recomendação, né, do próprio professor, que em caso de qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato pelo canal da tutoria no AVA, que estaremos respondendo ali dentro de, no máximo, 24 horas, né, as suas questões, seus questionamentos, né? Então, sejam questões de prova, sejam questões relacionadas à funcionalidade do AVA,
sejam outras questões relacionadas a essas que a gente passou aqui, que a gente mencionou para vocês. Se quiser uma indicação de leitura de livro, né? Que às vezes você não precisa ficar preso aos livros que indicamos no, na disciplina, né? Você pode ir além e estudar outros livros, né? Outras visões de autores, né? Bem lembrado pelo professor Paulo, né? Para a questão de aprofundamento ali, dentro da fundamentação teórica que vocês necessitem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, que a gente faz essas recomendações para vocês, né? Lembrando também que muitas indicações dos professores não estão nos materiais de estudo, né? Então, muitas vezes o aluno, eu não achei esse livro aqui dentro da biblioteca virtual. Realmente, o professor que produziu o material, muitas vezes ele não tinha essa obrigatoriedade de indicar um livro que estivesse na biblioteca virtual. Mas a gente indica sempre livros similares, que tenham conteúdos similares e mais atualizados, né? Às vezes o aluno se interessou lá por um livro, uma produção de 2003, né? O ideal é você pegar produções de agora, 2020 para cá, né? Você está consultando ali e nós temos isso dentro da nossa biblioteca virtual, tá? Então, apenas mais uma recomendação para vocês. Então, professor Paulo, muito obrigado aqui pela participação Agradeço pelo convite. e vamos finalizando por aqui. Aguardamos vocês para atendê-los lá dentro do AVA, qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem e até o próximo programa. Até mais.